A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês, a todos nós. Eu quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação em Romanos, capítulo 8, versículo 24 e 25. Romanos 8, 24 e 25. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Ficou claro que o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a esperança. E eu tomei a liberdade, de colocar um título aqui nessa rápida palavra. O título é: qual é ou onde está a nossa esperança? Paulo, ele fala de uma esperança. Todos nós precisamos ter esperança. Eu creio que todos nós temos esperança. Só que eu quero ser direto para que você entenda, onde eu vou esclarecer. Nós vamos voltar aqui para o texto, mas quando se fala de esperança, e a Bíblia ela fala de esperança, quando a Bíblia fala de esperança, esperança na Bíblia significa confiança, segurança, estar sem preocupação. Esperança na Bíblia é expectativa confiante. Esperança, ela está relacionada a algo que nós esperamos e confiamos que Deus vai fazer. Então isso é esperança na Bíblia. Você está esperando e confiando. Você espera confiante. Algo que você tem a convicção e a certeza que Deus vai fazer. Algo que Deus prometeu. Algo que Deus tem prometido na sua palavra. Você espera. Você confia, você não se preocupa, você não duvida, porque você tem a esperança firmada que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Só que nós vemos muitas das vezes as pessoas, elas não se firmam no Evangelho. E é onde eu quero chegar. As pessoas não se firmam. Ou até mesmo pessoas que já foram batizadas, pessoas que já pertenceram a igrejas, a ministérios, mas que de repente você vê a pessoa vai desanimando, a pessoa vai esfriando, a pessoa ela abandona a fé. E eu sei que às vezes nós podemos talvez destacar diversas razões para alguém se afastar, foi por isso ou foi por aquilo, mas eu entendo também, pelo próprio texto, pela própria palavra, que muitas das vezes, muitas pessoas, elas desanimam, elas desistem, elas param, porque estão depositando a sua esperança no lugar errado. Infelizmente, muitos ou se desviam, ou até mesmo muitos não se firmam, muitos não conseguem caminhar, muitos não conseguem viver no Evangelho, porque a sua esperança está equivocada. Muitos têm colocado a sua esperança naquilo que Deus muitas das vezes não tem prometido. Muitos estão esperando de Deus aquilo que Deus não prometeu. Muitos estão depositando a sua esperança que Deus vai dar bens materiais. Muitos estão esperando de Deus riquezas materiais. A esperança de muitos tem sido muitas das vezes riquezas, bens terrenos, riquezas materiais. E quando não alcançam isso, se decepcionam, desanimam, se entristecem. Só que o texto deixa bem claro para nós que a esperança do cristão não pode ser essa, ou a nossa esperança não pode estar depositada em acharmos e pensarmos que Deus vai nos dar carro, que Deus vai nos dar casa, que Deus vai nos encher de dinheiro. Essa não pode ser a esperança do cristão. No versículo 23, no final do versículo 23, ele diz: esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A esperança do cristão, do verdadeiro cristão, não pode ser bens materiais, riquezas terrenas. A esperança do cristão deve ser a de que Deus ele vai cumprir aquilo que ele prometeu na sua palavra. E o que é que ele prometeu na sua palavra? João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. A esperança do cristão, se o crente está esperando de Deus riquezas materiais, se o crente só está esperando de Deus bens materiais, se a vida do crente depende disso, e se ele só espera isso, ele vai se decepcionar, ele vai esfriar. Mas quando o crente deposita a sua esperança nas verdadeiras promessas de Deus, ele não vai desanimar, ele não vai se decepcionar, porque aquilo que Deus prometeu, isso aqui que Jesus prometeu em João 14, ele disse: eu vou e depois eu vou voltar e eu vou levar vocês para que aonde eu estiver, vós estejais também. Essa promessa ele vai cumprir e ele não vai falhar. E quem espera, quem tem a sua esperança nessa promessa, não vai se decepcionar. Se a nossa esperança está em coisas terrenas, vamos nos decepcionar. Se a nossa esperança está em Deus nos dar uma vida cristã só de facilidades, vamos nos decepcionar. Se a nossa esperança estiver em achar que a vida cristã vai ser só vitória e que não vai ter luta e que Deus vai nos encher de bens materiais, vamos nos decepcionar. Mas se a nossa esperança estiver naquilo que Jesus prometeu, que Ele nos ama, que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai nos levar para o céu, que Ele vai nos dar uma vida eterna, que nós reinaremos com Ele no céu. Se essa for a nossa esperança, nós não vamos nos decepcionar e luta nenhuma vai tirar a nossa alegria, luta nenhuma vai nos parar. Aqui mesmo em Romanos 8, 18, ele diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha o que Paulo falou: quando o crente tem a sua esperança firmada na palavra de Deus, quando o crente tem a sua esperança firmada nas verdadeiras promessas de Jesus para nós, ele não para por causa de dificuldade. Ele falou: eu sei que a luta aqui é grande, mas não se compara às bênçãos espirituais, às bênçãos eternas que Jesus tem preparado para nós. Agora olha só, para a gente finalizar, 1 Coríntios 15, 51, olha, 1 Coríntios 15, 51. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de mortalidade. Aí no versículo 55 diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são as promessas de Deus para nós. Eu não digo que nós não queiramos, desejamos as coisas materiais, desejamos. E que Deus nos dê graça e nos dê condições de alcançarmos as riquezas terrenas, mas a nossa esperança deve estar nas promessas celestiais. Jesus vai nos transformar, Jesus vai nos dar um corpo novo, Jesus vai nos fazer reinar com Ele. A morte não vai vencer-nos, as lutas não vão nos vencer, o inferno não vai nos vencer, porque Jesus vai nos dar um corpo glorificado. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, reinaremos com Cristo eternamente. Essa deve ser a sua e a minha esperança. Se a nossa esperança estiver nas coisas materiais, nós vamos parar, nós vamos nos entregar. Mas se a nossa esperança estiver em Cristo e naquilo que Ele prometeu, nós não pararemos. O inimigo não prevalecerá, porque a nossa esperança não está naquilo que o homem nos prometeu, mas naquilo que Jesus tem para nós. E o que Jesus tem para nós? Vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra. Domingo temos trabalhos na congregação.